Fala galera, aqui é o Thiago e vamos falar hoje sobre o Iluminismo e sobre a independência dos Estados Unidos. Bom, primeiro, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na França no século XVII. E o que buscava os seus seguidores? Os iluministas, eles buscavam reestruturar o antigo regime. Ou seja, eles queriam reformar esse governo absolutista que estava vigente na França. Para isso, eles defendiam, acima de tudo, o uso da razão sobre a fé. Bom, o pensamento iluminista ele ficou tão popular que o século XVIII, século posterior ao seu início, ficou conhecido como o século das luzes, devido à grande difusão desse pensamento por toda a Europa. Não somente pela Europa, mas assim como na América. Tanto que ele foi fundamental para a independência dos Estados Unidos. Bom, além disso, o século XVIII ele ficou conhecido como o século das luzes. E, fazendo uma contraposição a isso, os iluministas eles começaram a chamar todo o período da Idade Média como Idade das Trevas, fazendo uma alusão, dizendo que querendo passar que esse período foi um período das trevas para a humanidade. Ou seja, ele foi um período horrível para a humanidade. Bom, e além disso, essa popularidade do iluminismo ficou ainda maior entre a burguesia. O iluminismo, esse pensamento, os ideais iluministas, eles se popularizaram muito entre a burguesia, que passou a adotar esse pensamento. Bom, vamos falar agora sobre algumas características do pensamento iluminista. Bom, o primeiro deles é que eles rejeitavam toda a herança medieval. Para eles, tudo que foi construído na Idade Medieval deveria ser descartado, porque esse período não foi benéfico para a humanidade e tudo que ele fez, tudo que ele representou foi um atraso na evolução da humanidade, no progresso da humanidade. Bom, além disso, eles tinham grandes críticas ao mercantilismo, o sistema econômico vigente da época. Para eles, deveria ser adotado um liberalismo econômico. E o que é o liberalismo econômico? Esse liberalismo, ele pregava o fim da intervenção do Estado na economia e o fim dos monopólios na economia. Para eles, então, o Estado não deveria intervir na economia e não deveriam haver monopólios, para que assim pudessem surgir mais comerciantes. Para eles, o que deveria acontecer, quem deveria regular a economia é o próprio mercado. Bom, eles também existia grandes debates a respeito da propriedade. Para alguns deles, como o filósofo John Locke, a propriedade ela era um valor natural do homem. Ela era uma coisa intrínseca ao ser humano e isso é um dos valores que o ser humano tem quando nasce. Ele tem o direito à propriedade. Então, para John Locke e para diversos outros pensadores, a figura da propriedade é uma figura que é intrínseca ao homem. O homem tem direito a um pedaço na terra. E para outros, como Rousseau, a propriedade ela é a razão de todos os males do homem. A propriedade ela é a razão entre todos os conflitos da sociedade. Bom, além disso, o pensamento iluminista ele era contrário ao regime absolutista. Para eles, o rei não deveria ter todo o poder do Estado e não deveria fazer o que ele quisesse. Deveria existir alguma coisa que regulasse o poder do rei. Bom, para isso, eles defendiam a existência de uma Constituição. E essa Constituição seria a ferramenta que limitaria os poderes de um rei. Além disso, para alguns desses pensadores, deveria ocorrer uma divisão entre os poderes. O rei não deveria ser responsável por fazer todas as funções de um Estado. Deveria existir uma divisão entre os poderes. No caso, uma divisão entre poder legislativo, que é o poder que legisla, ou seja, o poder que cria leis. O poder executivo, que é o poder que executa, no caso, que seria a parte administrativa. E o poder judiciário, que é o poder que cuida da parte jurídica. Bom, além disso, os iluministas eles detinham grandes críticas à religião. Primeiro, porque alguns deles eram adeptos à ideia do cientificismo. E para eles, a religião ia de contramão com a ciência e com os avanços científicos. Por isso, eles achavam que o certo deveria deixar a religião de lado, pois ela não representa a verdade. O que representa a verdade é a ciência. Para outros, não. Para outros, a religião era importante, mas ela era importante para a formação do ser humano. Ela era importante para criação e para o desenvolvimento do ser humano como pessoa, como
uma forma moral e ética, mas ela não era. Mas para todos, para ambos os pensadores, a religião deveria ser desvinculada do Estado, ou seja, a igreja não deveria intervir no Estado. E quais foram as principais consequências do iluminismo? Primeiro, ocorreram sérias implicações geopolíticas, como diversas manifestações, movimentos separatistas, revoltas, dentre outros. Além disso, ele foi muito responsável pelo fim do colonialismo, como por exemplo o que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra e, muito por influência dos ideais iluministas, eles buscaram sua independência. Além disso, esse pensamento está muito ligado com o fim do absolutismo, como por exemplo o que vai acontecer na França futuramente, nessa nossa linha cronológica, com a Revolução Francesa, onde essa revolução pôs fim no modelo absolutista vigente da época. Além disso, ocorreu uma implementação do liberalismo econômico, ou seja, esse novo modelo econômico liberal substituiu o mercantilismo. Agora, então, não há mais tanta intervenção do Estado na economia e não há mais monopólios. Agora, quem comanda mais ou menos assim, entre aspas, o mercado é o próprio mercado. E por fim, devido a essas críticas à religião e essa remoção da igreja de influência no Estado, agora o Estado não é mais, a igreja não faz mais parte do Estado, isso permitiu que houvesse uma liberdade religiosa. Agora as pessoas são livres para escolher a sua religião da maneira que quiserem. E quais foram os principais pensadores do iluminismo? Bom, o primeiro que vamos falar é Montesquieu. Montesquieu ele foi um crítico ferrenho do absolutismo e da igreja e um grande defensor da democracia. Em sua obra mais destacada, O Espírito das Leis, ele defende que deve haver uma divisão entre os três poderes. A divisão essa que seria da forma que deveria existir um poder executivo, um legislativo e um judiciário. Outro pensador que temos, de grande importância, é Voltaire. Voltaire defendia a ideia de que uma monarquia deve ser centralizada e que o monarca ele deve ser assessorado por filósofos. Além disso, ele defendia muito a ideia do progresso e, ao mesmo tempo, ele era um grande defensor da tolerância entre ideias. Para ele, deveria existir uma tolerância entre a diferença de ideias. Ou seja, deveria existir uma liberdade de expressão, onde todos devem opinar, não importa qual seja a sua opinião. Você deve ter o direito de opinar. Outro pensador muito importante foi Rousseau. Rousseau defendia a existência de um contrato social de forma em que promovesse uma justiça dentro da sociedade. Ele defendia que a propriedade privada era a causa da desigualdade entre os homens. E, segundo ele, todos os homens nascem bons e a sociedade acaba os corrompendo. Outro filósofo de grande importância foi John Locke. John Locke, ele defendia que todos os homens, ao nascerem, eles têm direitos inerentes e naturais. E esses direitos são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E para garantir esses direitos naturais, as pessoas, elas criaram os governos. Então, basicamente, a função do Estado é garantir esses três direitos fundamentais às pessoas: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Por fim, nós temos Adam Smith. Adam Smith foi um grande precursor do liberalismo e ele defendia que somente com o fim dos monopólios e da política mercantilista o Estado iria prosperar de fato. Ele defendia que o Estado não deveria intervir na economia do país e, sendo assim, a iniciativa privada ficaria livre para atuar. Bom, vamos falar agora sobre a independência dos Estados Unidos. Como vocês devem imaginar, isso marcou o rompimento dos laços coloniais com a Inglaterra. Esse movimento foi muito influenciado pelos ideais iluministas e ele serviu de exemplo para os diversos outros processos de emancipação que aconteceriam futuramente na América. Vamos tentar entender primeiro como se deu a colonização dos Estados Unidos. Primeiro, temos que entender que os Estados Unidos não era o que imaginamos que é hoje. Ele não era daquele tamanho enorme. Bom, primeiro, ele era constituído apenas de 13 colônias. E essas colônias se dividiam entre as colônias do norte e as colônias do sul.
As colônias do norte, elas eram colônias de povoamento que eram formadas por refugiados políticos e religiosos. Ou seja, essas colônias eram formadas por pessoas que fugiram de seus respectivos países por conta de perseguições. Já as colônias do sul eram colônias de exploração, que eram formadas por grandes fazendas e com mão de obra escrava. Então, basicamente, as colônias do norte, elas eram colônias onde as pessoas fugiram para viver, para tentar uma nova vida, e as colônias do sul eram colônias de exploração, onde existiam fazendas e mão de obra escrava. Vamos tentar entender agora quais foram os fatores determinantes que levaram os Estados Unidos a buscarem sua independência da Inglaterra. O primeiro deles foi o aumento e a taxação dos produtos americanos. Bom, o que aconteceu foi que a Inglaterra ela aumentou os impostos e taxou ainda mais os produtos dos Estados Unidos, fazendo assim com que eles tivessem que pagar ainda mais impostos à coroa. Bom, outra medida que deixou os Estados Unidos extremamente furioso foi algumas novas leis, como a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar, que foi aprovada em 1764, estabelecia novas taxas alfandegárias sobre uma grande quantidade de produto importado, exceto os produtos que eram de origem inglesa. Ou seja, a Inglaterra promoveu uma lei que basicamente taxava muito importações de outros países que não fossem a Inglaterra para a sua colônia dos Estados Unidos, para as 13 colônias. Ou seja, basicamente, os Estados Unidos não poderia, ficava inviável tentar importar e comprar algum produto que não fosse inglês. Bom, outra lei que acabou deixando os americanos extremamente furiosos foi a Lei do Selo. A Lei do Selo obrigava a utilização do selo real inglês em todos os documentos, livros, jornais e todas as coisas impressas que eram produzidas nos Estados Unidos. Bom, em 1767 foi aprovada a última dessas leis, a Lei do Chá. E com essa lei eclodiu uma crise muito grande com novas taxas sobre vidros, papéis e tintas. Basicamente, isso se dava ao monopólio da Companhia das Índias Ocidentais. Bom, outro evento que marcou muito esse período foi o Massacre de Boston, que ocorreu em 1770, que foi um episódio que terminou com a morte de 4 soldados ingleses. Isso deixou o clima muito pesado entre a colônia, as 13 colônias, e a Inglaterra. Bom, por fim, em dezembro de 1773, vários colonos revoltados jogaram ao mar todo o carregamento de chá dos navios da Companhia das Índias Ocidentais que estavam ancoradas no porto de Boston. E esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Bom, o governo inglês ficou muito furioso com essas atitudes de sua colônia e, como forma de repressão, ele decretou os atos intoleráveis. Entre esses atos, eles acabaram tomando diversas medidas proibitórias, entre elas a interdição do porto de Boston, até que fosse paga toda a indenização pelo chá destruído. Bom, os colonos eles ficaram indignados com esse ato, com essas leis intoleráveis que a coroa impôs a eles, e por conta disso eles se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que foi realizado em setembro de 1774. E com ele, eles resolveram enviar ao governo inglês um pedido para revogar esses atos intoleráveis. Em 1775, os colonos voltaram a se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia e declararam guerra à Inglaterra. Bom, George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração da Independência. E a declaração foi aprovada em 4 de julho de 1776. Inclusive, na sua luta contra a Inglaterra, os Estados Unidos ele contou com a ajuda da Espanha, da Holanda e da França. E o conflito armado só terminou em 1783, quando a derrotada Inglaterra assinou o Tratado de Paris, tratado esse a qual reconhecia a independência dos Estados Unidos. Bom, e por fim foi assinada a Constituição dos Estados Unidos. Nessa Constituição determinou-se que ali haveria uma república federativa presidencialista. Ou seja, seria uma federação
cada estado teria sua autonomia e todos eles deveriam ser governados por um presidente. E por fim, estabeleceu-se a independência dos três poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem para mim ou para a Clara e não deixem de acessar o caderno da Clara para vocês conferirem os exercícios relacionados com essa matéria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.